Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A nossa lição de hoje está no livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 99, Persiste e Segue. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, ainda que remotamente, para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos, que possam nos facilitar a compreensão das lições, mas especialmente que nos auxiliem, nos ajudem a colocar em prática tudo o que temos aprendido. Assim seja, graças a Deus. Bem, como foi dito, a lição 99 persiste e segue do livro Fonte Viva, e logo no início, Emmanuel nos coloca uma passagem de Paulo aos Hebreus, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Nessa passagem, Paulo de Tarso nos lembra que nós estamos sempre envoltos por uma nuvem de testemunhas e nos exorta, nos chama a continuarmos no trabalho que nos foi proposto, lembrando o Mestre que sacrificou-se por nós, o Mestre sem máculas, sem sombra, sacrificou-se por nós, deixou-se crucificar por nós para nos trazer a verdade. Então Paulo nos lembra isso, nos chama para continuarmos a tarefa que nos foi proposta. Nos fala também de disciplina, nos fala da ação correta, da persistência, ainda que estejamos com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É preciso persistir. Se queremos ser melhores, se queremos crescer, se queremos amadurecer como espíritos, em jornada de evolução que somos, precisamos persistir. E assim começa a lição. Vamos ver o que nos traz Emmanuel. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Nós somos assim ainda, né? Na nossa invigilância. Qualquer coisinha, nós usamos como motivo para desistência. Qualquer dissabor, qualquer contrariedade nos afasta, nos melindra, nos faz deixar uma tarefa ou várias tarefas inacabadas. Nós ainda somos assim, né? O nosso orgulho ainda nos afeta extremamente. Então, é comum nos acontecer esse tipo de coisa. Qualquer contrariedade, qualquer dissabor, qualquer probleminha, e a gente tende a se afastar da tarefa e deixar a tarefa inacabada. E continua a lição. Levanta as mãos no princípio, o lavrador, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Daí, a retomada fica muito mais difícil, né? Nós ficamos como que emperrados, né? Ficamos como que emperrados e tornar a levantar as mãos se torna bem mais difícil de fazer. E a colheita fica prejudicada. Ou seja, a tarefa que começamos, tarefa de sublimação, tarefa de aperfeiçoamento, tarefa de amadurecimento como pessoas e como espíritos, acaba por ficar prejudicada, a colheita fica prejudicada, né?
A gente, ao empreender uma tarefa, qualquer que seja, não só na seara espírita, mas qualquer tarefa no mundo que a gente se propõe, tarefa profissional, tarefa social, tarefa familiar, ao empreendermos uma tarefa, o ideal é irmos do início ao fim, independente das pedras no caminho, e independente de se a gente tem certeza ou não de que vai haver sucesso. É importante o trabalho, é importante a jornada, né? Se for uma jornada com um final feliz, que beleza, que bom, né? Mas se não for, se for fadada ao fracasso, há sempre oportunidade de recomeço, né? O Pai nos facilita isso, nos concede isso. Há sempre oportunidade de recomeço. Então, se a tarefa não for realizada a contento, podemos recomeçar, mas o importante é não desistir. O importante é persistir, não é? E continua assim a lição. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Encontramos tantas desculpas, não é? Para as nossas dificuldades, para pararmos, quantas desculpas que a gente encontra. E nós somos os responsáveis pelo nosso próprio prejuízo. A doutrina espírita nos ensina, nos diz, olha, você é responsável pelo seu caminho, pelas suas escolhas, pelas suas realizações, pelas não realizações, não é? A gente recebe ajuda do alto, muita ajuda do alto, mas nós somos responsáveis, nada cai no colo da gente se a gente não fizer o movimento de trabalho, o movimento de ir ao encontro da tarefa. Então, nós somos responsáveis, mas encontramos muitas desculpas, então nós somos os responsáveis pelo nosso próprio prejuízo, por tantos obstáculos que nós mesmos produzimos, né? Mas em nossa cegueira, o que a gente costuma fazer? A gente costuma imputar aos outros ou às situações, tais ou quais, né? O motivo, a razão para desistirmos da empreitada. Nós não nos responsabilizamos. Acontece alguma coisa, a gente desiste, se afasta, a culpa é de fulano, a culpa é da situação tal que aconteceu e que me impediu. Ah, não pude por isso, não pude por aquilo. Nós encontramos desculpa para tudo, para desistirmos da empreitada, a gente consegue desculpa para tudo. Né? É incrível, fico pensando, né? É incrível como nós somos pródigos em arranjar justificativas para a nossa inoperância, né? Para as nossas desistências. É muito interessante, é uma coisa que a gente precisa refletir muito sobre como é mais fácil para nós encontrarmos desculpas para não continuar do que as boas razões, os bons motivos para empreender a jornada ainda com mãos cansadas e joelhos desconjuntados, como nos diz Paulo de Tarso. E continua a lição. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. É interessante a gente refletir sobre isso, né? Olha só, usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista, né? Mas quando está tudo bem, quando as coisas vão bem, quando tudo vai bem, é uma beleza, né? Que beleza! Aí nós estamos bem, está tudo indo bem. Quando o objetivo que a gente pretende alcançar é um objetivo fugaz, né? Faz parte dos prazeres ilusórios da matéria, muitos de nós enfrentamos qualquer dificuldade, qualquer sacrifício, não tem tempo ruim, como dizem, para conseguir aquilo que deseja. Quando o objetivo
é um objetivo fugaz, um objetivo efêmero, passageiro, né? A gente pode usar como exemplo essa questão da pandemia que nós estamos vivendo na atualidade, não é? Quantos irmãos estão se arriscando a adoecer e até morrer, não é? Ou contaminar alguém querido, indo a festas, baladas, aglomerando, quando as recomendações das autoridades sanitárias, dos cientistas, dos pesquisadores, da Organização Mundial da Saúde, é que nós evitemos esse tipo de comportamento. Enquanto não temos condições de combater efetivamente a pandemia, o que as autoridades sanitárias nos recomendam? Distanciamento social, utilização de máscaras, não é? Higiene das mãos, o máximo cuidado com as roupas, com as coisas que trazemos da rua, quando precisamos sair, não é? Porque precisamos comer, precisamos tomar remédio. Então, existem oportunidades que precisamos ir à rua, mas são necessidades básicas. Uma festa, uma balada, uma aglomeração não é uma necessidade básica. E muitos irmãos nossos estão se arriscando a adoecer, se arriscando a morrer, porque nós não sabemos, é uma doença ainda muito desconhecida. Não sabemos o que pode acontecer com o nosso corpo se contagiar, se nos contagiarmos com o vírus, né? E mais do que isso, podemos contagiar, podemos contaminar pessoas queridas, pessoas idosas, pessoas com problemas. Então, esses irmãos estão buscando o objetivo da diversão, da ilusão, quando poderiam, né? Com um pouquinho mais de cuidado, se todos nós nos esforçássemos e seguíssemos as orientações, respeitando inclusive aqueles que não podem, porque nós temos companheiros que estão nas frentes de batalha, né? Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, padioleiros, maqueiros, as pessoas que trabalham nos comércios de alimento, nas farmácias. Todos esses precisam trabalhar, né? E aqueles que podem evitar, que podem permanecer em casa, que podem fazer home office, por que não fazê-lo, né? Mas tem muitos irmãos que não estão fazendo. E aí a gente está vendo o que está acontecendo, né? Cada vez mais contaminação, cada vez mais gente adoecendo, hospitais lotados. Por quê? Porque nós somos pródigos em ir atrás desses objetivos. E os objetivos que realmente importam, de iluminação, de planificação, de amadurecimento, nós não temos essa persistência, nós não temos essa vontade firme para alcançarmos. E Emmanuel aqui nos chama atenção para isso, lembrando essa passagem de Paulo e nos chamando a refletir sobre o quanto de desculpas e de obstáculos que nós mesmos produzimos para frear a nossa jornada de crescimento, né? Muitas vezes estamos com a faca e o queijo na mão, como dizem, e desperdiçamos por imaturidade, por darmos muito mais atenção às coisas que são do mundo, às coisas da matéria, e acabamos perdendo oportunidades valiosas por nossa própria responsabilidade, né? E continua a lição. Assim acontece conosco na jornada espiritual. Emmanuel então nos fala que dessa forma acontece com a nossa jornada em espírito de evolução, né? Acontece isso, essa questão
dos joelhos desconjuntados, das mãos cansadas e das desistências. E ele diz assim, que a luta é o meio, né? A luta, a dificuldade, as vicissitudes são os meios que a lei divina está insta em nossa consciência, são os meios que a lei divina se utiliza para que possamos progredir. Então, a luta é o meio. O aprimoramento, diz Emmanuel, é o fim. Ou seja, o aprimoramento, a plenitude, como nos diz Joana de Ângeles, é o objetivo a alcançar, é o fim, é o destino que nos aguarda mais adiante, que nos aguarda a todos. O aprimoramento, né? Alcançar a plenitude, como nos diz Joana de Ângeles, é o destino que nos aguarda a todos. Esse é o objetivo a alcançar. Emmanuel também nos diz que a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere, né? Emmanuel nos diz isso. Mas é justamente, vejam bem, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Mas é justamente no ardor da batalha, como a gente diz no jargão militar, que se conhece o soldado valoroso, não é? É no ardor da batalha que você vê aquele soldado firme, né? Corajoso, pronto para enfrentar o que vier. Então é no ardor da batalha que a gente conhece o soldado valoroso. Então a desilusão, a dificuldade, a ingratidão, a maldade fazem parte. Nós estamos encarnados no mundo ainda de expiação e provas. Não é uma estação de águas, não é um mar de rosas. É uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho. E nessa situação nós vamos encontrar dificuldades, porque justamente estamos aqui para enfrentar essas dificuldades, fazer os testes e provarmos a nós mesmos e à natureza e ao Pai que nós estamos aprendendo, que nós estamos crescendo. Então, não adianta a gente querer que tudo seja um mar de rosas, né? São essas situações que nos burilam, que nos aperfeiçoam. É que nem aquela história, já falei alguma vez aqui para vocês, das pedrinhas nos rios, né? Que elas vão se rolando, rolando, rolando e vão arredondando. E é assim conosco. São nessas refregas, no ardor da batalha, que nós vamos nos burilando, vamos nos aperfeiçoando, as arestas vão sendo aparadas e nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos purificando, vamos deixando para trás as grandes dificuldades, esvaziando aquele baú que a gente vem trazendo por várias encarnações, tentando dar conta e resolver as várias situações que precisamos resolver. E continua aqui a lição, né? Seu último parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Olha que Emmanuel nos fala. Se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. O processo do amadurecimento espiritual, o nosso processo de amadurecimento espiritual, ele é gradual. Ninguém vira anjo da noite para o dia, né? Nós não viramos anjos da noite para o dia. A natureza não dá saltos, como a gente escuta muito dentro da doutrina espírita, né? Então, se por qualquer dificuldade nós estacionarmos, nós desistirmos, nós vamos precisar repetir as lições até que o aprendizado se faça, né?
Então, qualquer deslize, qualquer parada, qualquer estacionar, vamos precisar repetir as lições, até que o aprendizado se faça. Por quanto tempo? Vai depender de nós, não é verdade? O esforço ele deve ser persistente, né? Como nos diz Emmanuel, sob pena de, se não persistirmos, cairmos no desânimo. E aí, para a retomada, é mais difícil. É igual aquele estudante que está fazendo, por exemplo, se graduou na universidade. Aí está cheio de planos de fazer pós-graduação, de fazer mestrado, de fazer doutorado e continuar estudando e se aperfeiçoando. O ideal é que ele tome o curso e continue, sem paradas. É claro que podem acontecer algumas eventualidades no caminho, mas o ideal é que siga, porque se você parar no meio do caminho, por alguma razão, der uma estacionada, a retomada é mais complicada, dá aquela preguiça, surgem outras coisas no caminho e acabam te desviando daquele objetivo. Então é importante a persistência, né? A vontade firme de realizar. Emmanuel nos chama atenção para isso, né? Que ainda que o cansaço se abata sobre nós, né? Que nossas mãos estejam cansadas e os joelhos desconjuntados, que nós precisamos perseverar, manter viva a chama da esperança, né? A felicidade é o nosso objetivo. Precisamos confiar de que lá adiante nos espera a felicidade plena, a felicidade de puros espíritos. E Emmanuel nos lembra disso, né? Que é com o nosso esforço que nós vamos alcançar. O Pai nos criou para isso, para sermos plenos, para sermos felizes, mas pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço. Temos todo o auxílio, como já dissemos, recebemos auxílio, oportunidades diversas que o Pai nos concede, o auxílio dos nossos anjos da guarda, dos bons espíritos que nos assistem, dos nossos amigos das casas espíritas, aqueles companheiros maravilhosos que nos dão inspiração, proteção, nos guiam, mas o esforço principal é nosso. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio futuro, pela construção feliz ou não do nosso futuro. E Emmanuel chama nossa atenção para isso e diz: persiste e segue. Então, que nós persistamos e sigamos, porque nós vamos alcançar. Abandonar a luta, né, sem ao menos tentar ultrapassar os obstáculos, vencer as dificuldades, né, pode nos reter, como diz Emmanuel aqui, durante séculos consecutivos na sombra, né? Então, se a gente abandona a luta sem ao menos tentar, estamos programando para nós mesmos, talvez, séculos de dificuldades, de problemas, de tentativas, de novas tentativas, de desenganos, de desconfortos, quando podemos, com um esforço a mais, com uma vontade mais firme, caminharmos mais rapidamente na direção desse futuro de planificação e de pureza, né? De estarmos mais próximos, cada vez mais próximos do Mestre Jesus e, consequentemente, mais próximos do Pai, de volta aos seus braços, filhos pródigos que somos, de retorno à casa do Pai. Para encerrarmos o nosso estudo, eu trouxe aqui os versículos 13 e 14 de Hebreus, de onde Emmanuel citou a passagem do início do nosso texto, né? Esse capítulo eu trouxe para nós os versículos 13 e 14. O que nós mencionamos lá no início foi o 12. E no 13, nós vamos encontrar o seguinte: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente
antes seja sarado. Vou repetir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Né? Veredas são rumos, direção. Então, fazei rumos direitos para os vossos pés, rumo direito para os nossos pés. Para aquele que manqueja, né? Aquele que caminha de maneira irregular, não se desvie do caminho, antes seja sarado, ou seja, restabelecido, curado. E no 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, ou seja, a edificação, a nobilitação que precisamos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa é a lição 99 do livro Fonte Viva, Persiste e Segue, um livro da coleção Caminho, Verdade e Vida, com lições curtas, mas sempre muito profundas, que Emmanuel nos traz para as nossas reflexões, sempre lições muito importantes e que nos recordam, né, nos ajudam a fazer as nossas reflexões e as transformações necessárias. Bom, amigos, vamos fazer então a nossa prece de encerramento, rogando a Deus e a Jesus que possamos ter registrado estas lições com profundidade em nossos corações e em nossas mentes, que possamos nos esforçar cada vez mais, persistir no nosso trabalho de aperfeiçoamento, de renovação interior, e que possamos, amparados pelo amor de nosso Mestre Jesus, continuar a nossa jornada de espíritos em crescimento, em evolução, contando sempre com o amparo e o carinho dos nossos anjos da guarda e dos bons espíritos que nos assistem, que possamos ser dignos desse carinho, dessa atenção que temos recebido. Fica conosco, Pai querido, abençoa todos nós, abençoa a humanidade. Nesse momento de grande aflição, que o Teu amor possa ser sentido em todos os corações, Pai. Assim seja, graças a Deus.